Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 317, capítulo 9, a Gênese. Hoje nós vamos começar um novo capítulo, que é o capítulo 9, Revoluções do Globo. Então, nesse capítulo 9, veja bem os temas: revoluções gerais ou parciais, idade das montanhas, dilúvio bíblico. Mas à luz da doutrina dos espíritos e à luz da Gênese, você vai perceber que esse dilúvio bíblico aqui, ele não tem nada a ver com o dilúvio que encontra-se na Bíblia. Revoluções periódicas, cataclismos futuros, aumento ou diminuição do volume da Terra. Será que a Terra aumenta em questão de massa, em questão de peso? Ou será que ela diminui? Ou será que nada acontece? Então, o primeiro tema: revoluções gerais ou parciais. Os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo. Então, os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo. É óbvio, que durante esse período, pelo fato de muitas evoluções, pelo fato também do tempo de cada período, de cada período geológico, porque nós sabemos que cada período geológico corresponde a, se não me falha a memória, 600 mil anos. 600 mil anos, um período geológico. Então, em consequência das suas transformações, mas com exceção do período diluviano, com exceção do período diluviano. Por quê? Porque o período diluviano foi uma fase mais repentina, que se caracterizou por uma subversão repentina. Todos os demais transcorreram lentamente. Então, esse lentamente aqui entra nos 600 milhões de anos como
Já dissemos aqui. Sem transições bruscas, né? Então, que se caracterizou por uma subversão repentina, todos os demais transcorreram lentamente. Os outros períodos geológicos, sem transições bruscas. Durante todo o tempo que os elementos constitutivos do globo levaram para tomar suas posições definitivas, porque esse período de 600 milhões de anos, nós temos que entender que todos os elementos da tabela periódica encontravam-se esses elementos todos, eu vou usar esse termo para ficar mais fácil, todos misturados. Todos misturados. Como, por exemplo, é o mesmo que você, quando pega uma sopa, por exemplo, você mistura batata, macarrão, massa de tomate, sal, óleo. Você mistura tanta coisa ali que é preciso dar o nome de sopa, que virou uma sopa. Então, é natural que nesse período dessa revolução gerais ou parciais, todos os elementos que hoje nós conhecemos da tabela periódica, nesse período, né, encontravam-se todos os elementos misturados. Por isso, a necessidade de milhões de anos, porque não é da noite pro dia que esses elementos se desagregam uns dos outros e passam, de certa forma, a ocupar o teu ambiente apropriado. Como, por exemplo, olha só para você ver. Durante todo o tempo que os elementos constitutivos do globo levaram para tomar suas posições definitivas. Então, o oxigênio, ele se libertou de milhares de outros gases, né? A água se libertou de centenas de outros elementos, assim, centenas no bom sentido, de diversos outros elementos que não tinha nada a ver com o H2O. E assim por diante. Cada elemento precisou de um certo tempo para se encontrar. Como se diz Sócrates, né? Na questão da alma do homem. Conheça-te a ti mesmo. Então, vamos usar simbolicamente
com a tabela periódica. A tabela periódica, nós temos que entender que precisou de um período de praticamente 5 bilhões de anos para que todos os elementos, né, ocupassem o seu lugar apropriado, o seu lugar certo, porque é natural. É natural. Porque naquele período, principalmente nas revoluções gerais ou parciais do globo, muitos elementos ainda encontravam-se misturados, mas nada melhor que o tempo. Durante todo o tempo que os elementos constitutivos do globo levaram para tomar suas posições definitivas. As mutações houveram de ser gerais. Olha só, as mutações houveram de ser gerais. Uma vez consolidada a base, só se devem ter produzido modificações parciais na superfície. Então, uma vez a base pronta, é óbvio que ocorreram sim mudanças, modificações parciais. Porque constantemente, nós temos que entender que a Terra, ela ainda se encontra, 2023, ela ainda se encontra geologicamente falando, ela ainda se encontra em processo de evolução. É só você analisar, com todo respeito, os vulcões, né? As erupções vulcânicas, os terremotos, proveniente quase sempre do atrito de certas placas tectônicas, os tsunamis, maremoto, tufões. Mas é preciso observar que esses fenômenos da natureza são esparsos. E além de esparsos, parcial, gradativo. Quando ocorre um terremoto, vamos dizer assim, na África, em determinada região na África, apenas ali naquela região na África. Quando um terremoto na Europa, apenas na Europa. E em determinadas áreas no mundo, os vulcões. Então, são as revoluções gerais
ou parciais. Esse parcial significa que não é geral. Hoje nós não presenciamos mais cataclismas geral, e sim só parcial. E assim mesmo, esse parcial em algumas áreas aqui na Terra que modifica apenas aquelas regiões, diferente do período diluviano, onde o período diluviano, a revolução foi geral em todo o globo. Oceanos foram expulsos do seu lugar. Isso que eu quero dizer. Os oceanos mudaram de lugar. Continentes mudaram de lugares. Novos continentes surgiram. Certos continentes desapareceram. Alguns oceanos desapareceram. Outros nasceram. Montanhas desapareceram. Outras montanhas surgiram. Porque o globo todo, geral, neste período diluviano, ele ficou todo inundado por lavas vulcânicas, que foi um período repentino, mas causou uma destruição no globo geral. Nós já estudamos isso aqui no capítulo anterior, né? Então, 2023, nós não vemos mais essas revoluções gerais na geologia da Terra. E segundo consta, nunca mais presenciaremos essa revolução geral. Mas parcial, a humanidade tem que se preparar. Porque parcial, ainda muitas revoluções acontecerá, né? Muitas ainda acontecerá. Ou acontecerão. Então, mas o mais importante, durante todo o tempo que os elementos constitutivos do globo levaram para tomar suas posições definitivas, as mutações houveram de ser gerais. Uma vez consolidada a base, porque nós sabemos que já consolidou a base granítica da Terra.
nós sabemos que já consolidou a base das placas tectônicas da Terra. Existem as evoluções nas placas tectônicas, mas em áreas parciais e não geral. Então, uma vez consolidada a base, só se deve ter produzido modificações parciais na superfície. Então é natural as mudanças parciais na superfície, pois provavelmente você se lembra de alguns tsunamis que existiu aqui na Terra, que houveram aqui na Terra, né? Então, eu não me lembro o nome do tsunami, mas foi um tsunami muito famoso pela a devastação, ondas de 20, 30 metros de altura. Por quê? Por causa de um choque entre duas placas tectônicas, que é considerado pelo nome científico de epicentro. Então, através daquele choque, criou-se em alto mar o nome que cientificamente também tsunami. Então, quantas mil pessoas morreram? Quantas ilhas desapareceram? Mas também quantas ilhas surgiram? Então é essa metamorfose, parcial e não geral, como no período diluviano, né? No período terciário e por aí em diante. Então, um maremoto, por exemplo, quanta devastação provoca o maremoto? Os tufões, quantas transformações destroem cidades e mais cidades? Terremoto destrói países inteiros, vamos dizer assim. Mas é parcial. Agora, é preciso entender que esse processo não é maldição de Deus. Esse processo é um processo natural da evolução, tanto da Terra, da transformação, porque a Terra não tem essa alma, não, sabe? Mas a Terra também encontra-se em processo de transformação, como todos nós nos encontramos. E esses milhões de pessoas que desencarnam perante esses cataclismas são tidos como resgate coletivo. E nestas áreas, eles mesmos pedem, antes de reencarnar, para nascerem ali, naquela área de risco, justamente para que aqueles milhões de pessoas desencarnem todas vítimas, simbolicamente, do mesmo processo. Nada acontece por um acaso.
usando o termo com todo respeito, até mesmo em meio a uma desgraça, colhe-se bons frutos. Mas é preciso enxergar a desgraça com os olhos da alma. Porque aquele que não aprende ou que não aprendeu a enxergar a desgraça com os olhos da alma, ele tem em mente que Deus é um monstro, que Deus faz isso, Deus provoca aquilo, Deus amaldiçoa, Deus mata, e a realidade é outra. Quando a gente descobre, a gente fica até com a cara vermelha de vergonha, né, da realidade do processo evolutivo e da misericórdia de Deus. Então vamos para o próximo vídeo.